Em O Livro dos Espíritos, capítulo 2, trata sobre a encarnação dos espíritos. Vamos encontrar a questão 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Resposta: Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para realizá-la é que, em cada mundo, ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo, cumprindo aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, de tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Uma nota: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo, mas Deus, em sua sabedoria, quis que, por essa mesma ação, eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Ainda em O Livro dos Espíritos, agora no capítulo 10, Ocupações e Missões dos Espíritos, na questão 573. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Instruir os homens, ajudar o seu progresso, melhorar suas instituições por meios diretos e materiais. Mas as missões são as mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, como aquele que governa ou aquele que instrui. Tudo se encadeia na natureza, ao mesmo tempo em que o espírito se depura pela encarnação, ele concorre, sob essa forma, para o cumprimento dos caminhos da providência. Cada um tem sua missão neste mundo, posto que cada um pode ser útil para alguma coisa. As duas questões selecionadas estabelecem pilares fundamentais sobre o propósito da vida na matéria, que são essenciais para, posteriormente, compreendermos o tema da reflexão de hoje, a lei do trabalho. Sobre a questão 132, o objetivo da encarnação, esta questão nos apresenta a encarnação não como um castigo aleatório, mas como um mecanismo planejado com um propósito muito claro, a busca da perfeição. A resposta dos espíritos desdobra essa finalidade em duas vias principais. A primeira, expiação e missão. A vida na Terra pode ser uma oportunidade de repararmos os erros do passado, expiação, ou de realizarmos tarefas específicas para o bem coletivo, uma missão. A superação das vicissitudes, os altos e baixos da existência corporal, é o elemento comum entre elas. Mesmo em uma missão, o espírito enfrenta desafios que servem para sua depuração, caracterizando também um processo expiatório. O segundo ponto, a cocriação na obra divina. A encarnação tem um segundo objetivo, que é intrinsecamente ligado ao primeiro: colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Isso desloca a nossa existência para um drama puramente individual, para uma participação ativa no universo. Ao agirmos no mundo material,
utilizando um corpo físico, chamamos de aparelho, adequado a este planeta, estamos, na verdade, executando uma função dentro de um plano ainda maior. A nota de Kardec reforça essa ideia. Ao contribuirmos para a marcha do universo, nós mesmos progredimos. Há uma solidariedade cósmica. O avanço do todo e o avanço da parte acontecem simultaneamente. Em resumo, a questão 132 estabelece que estamos aqui para evoluir e para trabalhar. A evolução se dá pelo enfrentamento das dificuldades da vida, e o trabalho é a nossa forma de participar ativamente da construção do universo. Vamos refletir um pouco agora sobre a questão 573, a missão dos espíritos encarnados. Esse segundo ponto aprofunda o conceito de missão, introduzido anteriormente. A resposta amplia a nossa compreensão do que é uma missão. Um ponto. A abrangência da missão. A missão não se restringe a grandes feitos ou a posições de destaque. Os espíritos são claros. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, como aquele que governa ou aquele que instrui. Isso significa que toda atividade útil que contribui de alguma forma para a sociedade e para o progresso é uma missão perante a providência. Um segundo ponto, a interconexão das ações. Ou seja, na frase tudo se encadeia na natureza, é a chave aqui. Ela é reforçada na nota da questão 132. O trabalho do agricultor é tão essencial quanto o do governante. Um depende do outro. Essa interdependência mostra que cada indivíduo, ao desempenhar a sua função, por mais simples que pareça, é uma peça indispensável na engrenagem social e cósmica. Terceiro ponto, o duplo benefício. A resposta conclui reafirmando o princípio anterior. Ao mesmo tempo em que o espírito se depura pela encarnação, ele concorre, sob essa forma, para o cumprimento dos caminhos da providência. Ou seja, não há trabalho útil que beneficie apenas o outro. Todo ato de serviço ao mundo é, simultaneamente, um ato de serviço a si mesmo, pois promove a nossa própria depuração e progresso espiritual. Então, analisando essas duas questões, a doutrina nos diz que a vida material é um estágio obrigatório e proposital. Seu objetivo é duplo e inseparável: progresso individual, moral e intelectual através da superação de desafios, e a participação na obra coletiva, através de uma função útil, que é a nossa missão. Toda ocupação que gera benefício é uma missão e, ao cumpri-la, evoluímos. Esta base é o alicerce perfeito para, agora sim, adentrarmos na lei do trabalho, pois ela deixa de ser vista como uma mera imposição social ou econômica e passa a ser compreendida como o método para cumprir os objetivos da encarnação. Se compreendemos que toda ocupação útil é uma missão, qual seria a ocupação mais útil e fundamental de todas? A doutrina espírita nos aponta com certeza para o trabalho de autoaperfeiçoamento. Este é o trabalho moral,
um esforço que não produz resultados visíveis no mundo material, mas que transforma a realidade do nosso espírito. A necessidade do trabalho. A necessidade deste trabalho é ainda mais urgente, eu diria, do que a do trabalho material, mas não menos importante. Enquanto o trabalho físico nos garante a sobrevivência do corpo, o trabalho moral nos garante a vida do espírito. Jesus, na parábola do semeador, nos oferece a metáfora perfeita. Nosso espírito é o terreno, a necessidade do trabalho é o convite para arar essa terra, remover as pedras do orgulho e do egoísmo, arrancar as ervas daninhas da mágoa e da inveja e adubar o solo com a humildade e a boa vontade. Este é um trabalho, como eu sempre digo, diário e constante. Deixar de fazê-lo é permitir que o terreno se torne um terreno árido e improdutivo, o que nos faria falhar no objetivo principal da encarnação, que é o progresso. Como vimos na questão 132, estamos aqui para chegarmos à perfeição. Uma perfeição relativa, é claro, superando as vicissitudes da existência. Essas vicissitudes muitas vezes não são eventos externos, mas os conflitos gerados por nossas próprias imperfeições. A impaciência que nos faz sofrer no trânsito, o orgulho que nos faz melindrar com uma crítica, a preguiça que nos impede de realizar uma tarefa nobre. O trabalho moral consiste em identificar essas arestas em nosso caráter e usar as ferramentas do Evangelho, que é o perdão, a tolerância, a indulgência, para lapidá-las. Este é o verdadeiro cumprimento da expiação, a ação consciente para transformar o mal que ainda existe em nós no bem que aspiramos ser. Aqui, os conceitos de limite e de repouso ganham uma nova dimensão. O trabalho moral não é uma autoflagelação incessante, nem uma busca ansiosa pela santidade da noite para o dia. Ele também exige equilíbrio. O limite do trabalho moral é a compreensão amorosa de nossa própria condição de espíritos ainda imperfeitos. O excesso aqui seria o perfeccionismo paralisante, a culpa que nos corrói por não sermos perfeitos, ou o julgamento severo sobre as nossas próprias quedas. O limite saudável é fazer o melhor que pudermos hoje, com os recursos que temos, aceitando que a jornada é longa. É a doutrina do só por hoje. Hoje eu vou tentar ser mais paciente. Hoje eu vou perdoar aquela ofensa, sem a ansiedade do para sempre. Esse limite é a aplicação da caridade para conosco mesmo. Como seria o repouso nesse trabalho do espírito? Não é a inércia, mas a mudança de estado. O repouso do trabalho moral é a vigilância serena e a prece. Após o esforço ativo da luta contra o mal, contra a má tendência durante o dia, a noite nos convida ao repouso, através da autoanálise, da conexão com o alto. É o momento de examinarmos a nossa consciência, como aconselha-nos Santo Agostinho,
não com o chicote de culpa, mas com o olhar de um aprendiz. A prece, nesse contexto, é o repouso que refaz as forças do espírito. É o momento em que entregamos as nossas dificuldades a Deus, pedimos auxílio aos bons espíritos e nos reabastecemos de esperança e de coragem para o dia seguinte, de trabalho interior. Desta forma, a lei do trabalho se revela em sua expressão mais elevada. O trabalho mais necessário não é o que garante o pão, mas o que edifica o caráter. A missão mais importante, que sustenta todas as outras, é a de governar a si mesmo, de instruir os próprios impulsos e de cultivar o bem dentro de nós. Este trabalho moral, com seus momentos de esforço ativo, a luta contra as más inclinações e de repouso reparador, a vigilância e a prece, é o que verdadeiramente nos permite cumprir a nossa parte na obra da criação, pois, ao melhorarmos a nós mesmos, melhoramos a pequena parcela do universo que nos foi confiada, o nosso próprio espírito. E, ao fazê-lo, tornamo-nos um ponto de luz a mais a iluminar o caminho de todos os que nos cercam. E assim, meus amigos, ao nos reconhecermos como trabalhadores da nossa própria alma, compreendemos que o esforço diário de lapidação, de cultivo interior, é a nossa mais sagrada missão. Ao nos tornarmos, como dissemos, um ponto de luz, por menor que seja, já estamos contribuindo para a grande obra da criação. O meu muito obrigado e fiquem com Deus.